E então nós estávamos a falar nas nossas escolhas, e só para terminar as nossas escolhas, eu escolhi aqui duas frases que se tornaram completamente célebres e foram mesmo virais a nível de redes sociais. São frases que Morfeu disse a Neo. E a primeira dela foi esta: fizeste uma escolha, agora precisas saber porque a fizeste. Ok? A segunda: não há escolhas erradas, somente consequências. E termos esta noção. Apesar de não ser ligado à parte das escolhas, eu fui buscar também esta grande frase que também foi muito viral, em que quando o Neo ia ter com a Oráculo, porque a Oráculo teve um papel importantíssimo em termos de orientação na vida dele, havia muitas pessoas, muitos miúdos, que ela estava à procura do escolhido. Então eles iam lá e faziam autênticos truques para dizer: olha, eu sou o escolhido, eu consigo fazer magia, não é? E então o Neo encontra este miúdo, que era um filho que era budista. E ele, o que é que ele fazia? Ele, com o poder da mente, ele dobrava uma colher. Só que ele falou com o Neo e disse assim: não tentes dobrar a colher, tenta perceber a verdade. A colher não existe. Não é a colher que dobra, és tu que dobras. Esta é uma grande, grande frase que se tornou viral e que é de uma profundidade enorme. E então, vamos voltar aqui ao filme. Qual foi a decisão de Neo? Neo decidiu, sem grande exaltação, ele não teve grandes dúvidas. Neo decidiu escolher o comprimido vermelho. Ou seja, sem qualquer dúvida, Neo decidiu não voltar para a Matrix e decidiu ir ao encontro da verdade da sua vida, mesmo sem saber muito o que seria. E então, a partir deste momento, a partir do momento que ele tomou a pílula vermelha e estava dentro de uma máquina, tudo começou a mudar na vida dele. Ele entrou em pânico, ele entrou num pânico terrível, ele teve medo, ele gritou, ele sentiu o seu corpo perfeitamente a desintegrar-se todo. Ele não sabia o que estava a acontecer. De um momento para o outro, quando ele repara em si, está tudo a fluir, o seu corpo era um fluido. E foi precisamente neste momento em que nós vamos perceber o que é aquele melaço que está no nosso corpo. Lembram-se de falar das crenças, das emoções negativas, principalmente? Estas emoções negativas criam uma autêntica gelatina, um autêntico melaço nos nossos átomos, que são a estrutura, os blocos de toda a matéria e que são os blocos do nosso corpo. Entre o núcleo e os eletrões, quando nós estamos a lidar com estas vibrações, porque tudo na vida é vibração e tudo na vida é esta informação, aquela energia está condensada e cria um melaço entre o núcleo e os eletrões que nos incapacita de nós termos uma vida perfeitamente normal. Nós cada vez estamos mais limitados, principalmente na nossa intuição. Nós estamos limitados nas nossas ações, psiquicamente, a nossa memória, tudo. Tudo aquilo que falamos aqui há pouco sobre o que são as amarras, criam um melaço dentro de nós. E é este melaço que Neo, quando ele resolve decidir, e o que é que aconteceu naquele momento? Ele estava na nave com Morfeu
E eles têm o chamado teletransporte. E eles eram teletransportados, ele foi teletransportado para a Matrix através de um fio de telefone. Sabemos que eles pegavam no telefone, eles eram transportados de um sítio para o outro. Isto fala aqui em duas grandes realidades, que é a realidade espaço-tempo, que é a realidade que nós vivemos, e a outra realidade que é tempo e espaço, que vai para além daquele círculo do nosso universo que nós chamamos a consciência superior, nós chamamos inteligência superior, nós chamamos Deus, naquilo que vocês queiram chamar. Nós entramos no campo quântico, nós entramos num campo onde não é necessário haver comunicação através de sinais e onde o teletransporte é possível. Vou explicar muito bem porquê. Quando nós estamos no espaço-tempo, o passo é infinito, mas o tempo é variável. O espaço é infinito e o tempo nós podemos determinar. Vamos supor, eu vou daqui até ali à Maia, mas se eu mudar, eu tenho determinados quilómetros, são determinados quilómetros, mas se eu mudar a minha velocidade, eu posso levar meia hora, eu posso levar uma hora lá a chegar. Portanto, a velocidade muda de meia hora para uma hora. Quando nós estamos para além daquele circunscrito, daquela circunferência do espaço-tempo que nós conhecemos, estamos a entrar no tempo-espaço. Então o que é que acontece? O tempo é infinito e o passo é finito, ou seja, se eu aumentar, eu estou num sítio e quero ir de um sítio para o outro, se eu aumentar, aí já não é a minha velocidade de partículas, de objetos, se eu aumentar a minha velocidade de frequência, eu passo de um espaço A para um espaço B. Eu passo de uma dimensão A para uma dimensão B. Isso é o teletransporte. Que muito em breve, provavelmente não nós, mas provavelmente as nossas gerações vão passar. Perceberam a diferença? É muito simples compreender desta maneira. O teletransporte é isso. É quando nós passamos do espaço-tempo para o tempo-espaço. E, como eu disse há pouco, o tempo-espaço é aquilo que nós chamamos o céu, a consciência. Só que o céu e a consciência estão dentro de nós. Por exemplo, as nossas moléculas de DNA funcionam assim. Comunicam a partes da nossa cadeia de DNA que não necessita de eletrotransmissores. Não necessitam de hormonas. É feito automaticamente, espontaneamente. Teletransporte. Migração. Ok? E então, quando nós entramos aqui nesta transformação, deixa-me ver se eu consigo mutar. Não, é mesmo aqui. O que é essa transformação? O que é que começou, essa é a parte mais importante que eu considero desta palestra. O que é transformação? Túnel. Então, esta parte, o que é que está a acontecer? Eu vou falar mais alto. O que é que está a acontecer? É o início do que nós chamamos o despertar. É a transformação, aquilo que nós chamamos o despertar para a nossa evolução como seres humanos, como eu disse no início, é o grande propósito da nossa humanidade e é o nosso propósito. O propósito não é o único propósito que nós temos, vamos chamar, há um propósito coletivo, que é esta evolução, mas depois há um propósito individual de cada um de nós, certo? Eu não sei o que é que está a acontecer, mas ok, tudo bem. Então o que é essa transformação? Este despertar começa por uma sucessão de microtransformações. Não pode haver uma transformação. Vamos imaginar, eu vou a uma palestra durante um dia ou durante um fim de semana, um retiro, e despertei. Isto não existe. Isto não existe. Ok? O despertar é feito por microtransformações
E estas microtransformações, porquê que são microtransformações? Porque o nosso organismo, como o organismo de Neo, tem que se adaptar às alterações estruturais no nosso corpo, estruturais mesmo, a nível molecular, a nível de músculos, para se poder adaptar ao nosso novo estado de frequência, ao nosso novo estado de consciência. No caso de Neo não estava preparado, a nível, os seus músculos não estavam preparados para aquilo que ele necessitava de fazer. A sua consciência não conseguia descodificar tanta informação. É necessário tempo. É um processo lento. É um processo progressivo. Mas vão-me perguntar, mas é um processo fácil? Quem disse que era fácil? É um processo, é contrário, um processo extremamente doloroso. O Neo, ele entrou em pânico completamente. Nós sentimos dor, nós sentimos que estamos a desintegrar, nós começamos a pensar que está tudo em causa, nós já não sabemos o que é verdade nem o que é mentira. Entramos numa confusão enorme. Tudo isto faz parte. Mas nada é irreversível. Nós estamos a passar num processo que se chama a verdadeira metamorfose. É como a lagarta quando se transforma em borboleta. Ela, depois de iniciar o processo, ela nunca mais é lagarta. Nem a borboleta nunca mais volta à lagarta. E a lagarta, para passar a borboleta, ela passou por dores fortíssimas. Todo o corpo dela desintegrou-se. Ela digeriu, ela própria lagarta digeriu o seu próprio corpo. Consegue imaginar a dor que foi? Mas depois saiu a borboleta. Saiu a borboleta com as asas a voar. Agora podemos nos perguntar assim, mas todo o processo de transformação requer dor? Depende, nem todo. Porque as abelhas rainhas não nascem rainhas, elas transformam-se em rainhas. E aí entra a epigenética, o conhecimento que nós temos da epigenética. E aí entra o conhecimento de nós percebermos que tudo o que está ao nosso ambiente, porque no caso das abelhas rainhas, elas foram colocadas nos casulos completamente, os alvéolos, não é? Os casulos, aqueles alvéolos, não é? Das colmeias maiores, e elas foram alimentadas com geleia real para serem rainhas. Estas condições ativaram partes do DNA que estavam inativadas e elas transformaram-se em rainhas sem qualquer dor. Ou seja, nós podemos, em alguma parte da nossa vida, alterar o nosso ambiente à nossa falta. Claro que começa com a alimentação. Claro que começa com a paz, claro que começa com o sono, claro que começa com o tipo e com a qualidade do ar que nós estamos a respirar, mas também começa com o ambiente do som que eu estou a ouvir, com as pessoas que estão à minha volta. Tudo isto vai alterar o meu ADN. Eu quando digo alterar, atenção, não é uma mutação. Nós não estamos a mutar genes no nosso ADN. O nosso ADN é como um livro, tem vários capítulos e há uns capítulos que estão fechados, não podemos ler. Simplesmente, à medida que nós vamos criando estas condições, há livros que passamos a ler. E então há coisas que começam a transformar. Temos acesso à informação
que antes nós não tínhamos. Isto chama-se epigenética. Epigenética. É uma área da genética, estamos a falar da ADN, da genética. Isso foi demonstrado através de muitos estudos científicos que as condições ambientais, que a nossa própria forma de estar na vida, a nossa própria forma de falar, a nossa própria forma de sentir, de pensar, os nossos pensamentos, o ambiente que nos rodeia, nós podemos nos transformar em abelhas rainhas, ou seja, podemos ser donas da nossa vida e rainhas da nossa vida, sem termos que passar pelo processo da metamorfose doloroso que a lagarta passou para se passar a borboleta. Certo? Quanto é que normalmente ocorrem estes despertares, esses inícios, esses processos que são longos? Muitas vezes eu costumo dizer, quando perdemos o chão. Muitas vezes quando nós temos algo extremamente traumático na nossa vida, quando nós entramos em coma, quando nós temos uma doença grave, quando nós perdemos algo extremamente grave na nossa vida e nós dissemos assim, perdi o chão literalmente. E quando nós nos recuperamos e recomeçamos a andar, e recomeçamos a correr, e recomeçamos a saltar, nós já não somos a mesma pessoa. Porque isso obrigou-nos. Nós começamos a ter uma perspectiva da vida completamente diferente. As nossas prioridades mudaram. Um dos sinais em que nós estamos já num processo de despertar ou num processo de transformação é precisamente isso. Primeiro, intolerância a muita coisa. Começamos a não ter intolerância a tantas coisas. Já não há paciência. Já não há paciência, eu já não tenho paciência para estar com determinadas pessoas. Eu já não tenho paciência para... Eu prefiro estar sozinha na minha casa ou estar a fazer outra coisa qualquer do que estar a ouvir, eu costumo dizer, laringites. Não faz sentido, eu já não tenho paciência para isso. Nós já não aceitamos muitas coisas na nossa vida. Nós já estamos num processo de despertar. Nós começamos-nos a isolar dos outros. Preferimos estar na nossa casa e no nosso canto. Nós já estamos no processo de despertar. E há outros, não é? As nossas prioridades mudam. Aquilo que antes eu achava que era ótimo, eu já não tenho paciência nenhuma. Tudo é diferente. Nós chamamos de amadurecimento, muitas vezes. Sim, também é verdade. Nós, com a vida e com a experiência da vida e com tudo aquilo que nós vamos aprendendo e nós vamos crescendo e nós estamos a evoluir lentamente. Mas há situações que são bem mais aceleradas. Mas o que eu costumo dizer é que não é preciso perder o chão, não é preciso passar por situações traumáticas na nossa vida para aprendermos a voar. Vamos voar. Nós estamos aqui nesta vida, nessa existência, para sermos mais felizes. Não é só para sobreviver. Mas isto é extremamente importante. Nós temos esta percepção para a nossa evolução como seres humanos, porque este é o nosso propósito. Ou seja, a seguir, na fase a seguir a nós termos a Neo passar por tudo isso, o que é que aconteceu? Morfeu assumiu o papel de mestre. Desliga. Ele assumiu o papel de mestre na vida de Neo. Porquê? Porque é necessário uma preparação. E esta preparação passou não só nas artes marciais, não é? Na luta, porque eles precisavam de muita luta, mas também no conhecimento. Trinity foi fundamental, a Oráculo foi fundamental. E na porta
da Casa do Oráculo tem aquela frase que está em latim, que em português quer dizer: conhece-te a ti próprio. Que é dos aforismos mais célebres que nós temos na história, que está no oráculo em Delfos, que nós não sabemos, associamos a Sócrates, mas não temos a certeza se foi Sócrates que escreveu. Mas o que eles dizem é: conhece-te a ti próprio primeiro se queres conhecer os mistérios de Deus ou os mistérios do universo. Nós não podemos conhecer os mistérios do universo se não nos conhecermos a nós próprios. Mas conhecer de uma forma mergulhar dentro de nós. Entrar no átomo. Entrar no comportamento do átomo. Percebermos como é que o átomo que vocês sabem são os tijolos da matéria. E se nós começarmos a cortar, não é? Nós somos um organismo que temos órgãos, que temos células e que depois temos átomos. Se nós pegarmos numa faca e começarmos a cortar, até à partícula mais elementar, nós vamos ter um átomo e nós ainda podemos partir o átomo que tem prótons e tem eletrões, e os prótons dentro do núcleo têm neutrões, têm quartos, têm gluões, têm pesões, têm montes de coisas. É tão interessante se nós percebermos o comportamento de cada subpartícula do nosso corpo e fazer uma transposição para a nossa vida. Porque se aquelas partículas mantêm os nossos átomos coesos, se aquelas partículas mantêm os nossos átomos em harmonia e em sincronidade com todo o nosso organismo, nós temos a aprender com eles também como é que podemos ter harmonia e sincronidade com o resto, com tudo o que nos rodeia. Uma das partículas chama-se gluon. O gluon é partícula, é chamada da força eletromagnética, força nuclear máxima forte. É uma força muito superior à força da gravidade. É que ela é responsável, ela funciona como uma cola, o agregador de manter o nosso organismo todo estável e todo coeso. Ou seja, na nossa vida nós temos que ter esta partícula. Em algures na nossa vida, nós temos que pensar que é necessário fazer a coesão. Alguém tem que ser responsável. Nós temos que perceber que as coisas não podem estar uma para ali, outra para aqui, outra. Nós temos a agregar. Nós somos seres agregadores. Somos seres biológicos, sim. Somos seres bioespirituais, mas nós somos seres sociais, nós somos seres agregadores. Se nós não agregarmos tudo aquilo que nós dissemos, falamos, pensamos, sentimos e que tudo aquilo que nós transmitimos para os outros e recebemos para os outros, e se não houver esta coesão, nós entramos em desintegração nuclear. Se não houvesse o gluon, o átomo desintegrava-se. Ou seja, é uma outra parte muito interessante, que é como é que a partir do conhecimento deste átomo à consciência, que lições nós podemos trazer para a nossa vida, do nosso dia-a-dia, a dizer, vai, aquilo funciona, nós também vamos funcionar. É por isso que diz o que é em cima é em baixo. Não é a lei da correspondência hermética. O que é em cima é em baixo. Vamos aprender com as nossas partículas subatómicas e nós vamos nos conhecer melhor. Isto é muito importante, toda esta parte. Ok? Isso chama-se todo o processo da transformação. E aqui, tu conheces a ti próprio. Ou seja, e a parte do oráculo, também é muito importante falar sobre isso. E não é por acaso que existe o oráculo. Eles vão tentar buscar respostas, caminhos. Muitas vezes a gente até quer fazer previsões do futuro, mas esqueçam que ninguém nem nada pode prever o futuro. Nem búzios, nem tarôs, nem ir à médium de não sei das quantas, e às coisitas de não sei das quantas. Isto não existe. Mas há uma parte que
pode fazer sentido para nós. O futuro não é previsível. Porque nada, se a gente entrar na química quântica, que é um dos grandes conteúdos que vou falar e que falo nas mentorias, que é o perceber o quanto a química quântica nos pode ajudar a compreender a nossa vida. A química quântica, a física quântica chama-se a física das possibilidades. E estamos na possibilidade que tudo é uma incerteza. Que a incerteza do gato Schrödinger. Está dentro de uma caixa. Ele tanto pode estar morto como pode estar vivo. Nós não sabemos. Só quando nós observamos é que está o colapso de onda e ele torna-se ou morto ou vivo. Isto é uma coisa que até à primeira vista assustadora. É que nós tanto podemos ser ondas como podemos ser partículas. E nós não sabemos o que é que pode acontecer na nossa vida. Tudo tem uma possibilidade, uma potencialidade enorme de possibilidades e a nossa observação. O que é observação? O prestar atenção e com uma determinada intenção é que faz acontecer as coisas. Dentro de uma infinita possibilidade de coisas. Portanto, quando vamos a um oráculo, independentemente do que ele seja, ele está-nos a dar possibilidades de acontecimentos, há uma probabilidade disto acontecer, como há uma probabilidade disto não acontecer. Agora, porque não há profissões, ninguém diz o que é o futuro não existe. O futuro depende do meu presente e o nosso presente depende do nosso passado. O futuro vai ser aquilo que estamos a semear no presente. Eu até posso ter uma grande probabilidade, e elas me disserem assim, tem uma probabilidade de ganhar muito dinheiro, mas se eu fizer escolhas erradas na minha vida, lá se foi a probabilidade de ganhar muito dinheiro. Aquela vidente não era boa. Não há videntes, não há futuro. O futuro é aquilo que nós estamos a fazer e a semear no nosso presente. O que pode haver é probabilidades. E se eu prestar atenção que há esta probabilidade, eu posso tentar trabalhar no sentido desta probabilidade colapsar e ser verdade. Mas se eu cruzar os braços, não vai haver nada. Eu acho que é importante dizer isso. Outra coisa muito importante e que a oráculo faz, a oráculo não disse a Neo tudo. Aliás, quando Neo vai ter com ela e pergunta, eu sou o escolhido, e ela responde, tu saberás. Ela sabia que ele era o escolhido, mas ela não disse. O oráculo diz aquilo que ele necessitava de ouvir naquele momento. E todos os oráculos são assim. Podem ser guias se nós olharmos para eles com uma determinada perspectiva. Certo? E então, o escolhido, portanto, o Neo, ele teve uma preparação enorme. E, portanto, todos nós também temos que ter esta preparação. Nós temos que nos preparar para evoluir. Que começa pelo conhecimento, pela reflexão, pela motivação, por perceber as coisas. Porquê é que eu estou aqui a falar em tentar explicar as coisas? Porque nós somos como as crianças. Eu costumo dizer, nós somos como as crianças. Se eu disser a uma criança o seguinte, não faças isso. Se a criança não entender porque é que não faz, ela não faz. A não ser que seja obrigada a fazer. Mas aí já não é ela própria. Ela está sob coação. Ela está a fazer porque está a ser obrigada. Mas se nós explicarmos à criança, olha, não faças isso, por isso, isso, e se ela entender que faz sentido, ela vai deixar de fazer. Nós somos iguais. Muitas vezes nós sabemos muitas coisas, sabemos. Digo assim, olha, eu até sei isso. Ok, eu sei que tu sabes, mas praticas? Mas fazes o que sabes.
Há uma diferença entre saber e fazer. E para nós passarmos ao fazer ou à ação, nós temos que entender as coisas. E quando nós percebemos, entender e começamos a perceber o quanto isto é importante para mim, eu digo, não, isto é importante, eu vou fazer isto. É por isso que é preciso o conhecimento e a informação. É preciso que o conhecimento e a informação são a base. Desde há séculos dos grandes pensadores, a sabedoria é o primeiro pilar de tudo. Porque sem sabedoria não há motivação, não há transformação. É fundamental para a nossa evolução. E uma outra coisa aqui nesta parte é que Neo foi o escolhido e ele tinha uma missão. A missão de Neo foi salvar a humanidade da condição humana onde ele estava. Todos nós temos um propósito e uma missão na nossa vida. Todos nós somos diferentes, uns na nossa diversidade, que é uma grande frase que eu digo, somos diferentes e uns na nossa diversidade, é uma das citações do livro Roça Sangue, ok, é verdade, mas todos nós, não há uma única pessoa que seja igual. E todos nós temos um dom que nós dominamos e que mais ninguém sabe fazer tão bem como nós. E normalmente é este dom é a ferramenta para nós fazermos o propósito que nós temos que fazer. E é extremamente importante. Eu gostaria imenso, se a minha mãe, quando eu tinha 20 anos, me dissesse assim, entra cá, vamos tentar saber qual é o propósito da tua vida. Uau! Garanto que a minha vida era muito diferente. Mas pronto, não os vamos culpar, porque eles também não sabiam, não é? Fizeram o seu melhor. Mas era tão bom. Era tão bom. Era tão bom termos tido essa oportunidade de ter uma palestra como esta. Era tão bom. E, portanto, vamos passar isso também aos nossos filhos. Vamos tentar ajudar. Muitas vezes perguntam-me assim, mas como é que eu posso ajudar o meu filho? Tenta conhecer o teu filho de uma forma diferente. Vai ao fundo. Quais são os desafios dele? O que é que ele traz de ancestralidade? Quais são os propósitos dele? Há respostas para isso tudo. E depois cada um vai perguntar, faz sentido, não faz sentido? Obviamente, sempre, porque não há verdades absolutas. Nem tudo isso que eu estou a dizer aqui são verdades absolutas. Há meias verdades. Cada um de vocês, cada um de vós vai saber se faz sentido, se não faz sentido, se está a fazer sentido ou não está a fazer sentido no que eu estou a dizer, porque só assim é que porque as decisões são nossas. Nós podemos mostrar caminhos, mas quem vai percorrer o caminho, cada um vai percorrer o seu caminho. E é cada um que vai decidir qual é o caminho que vai percorrer. Isso é uma grande frase do filme Matrix. É uma parte aqui, estamos quase no fim, extremamente importante, que é, Morfeu explicou, tem uma conversa com Neo e explicou por que razão os humanos encontravam-se nesta condição. Por que razão é que os humanos estavam nestas cápsulas, aprisionados nestas cápsulas? Porquê? E então Morfeu explicou que a robótica e a inteligência artificial que foi criada pelo homem passou a dominar a vida do homem. E então uma forma que o homem achou de se eliminar dos robôs foi poluir o ar com químicos para que eles não pudessem receber a luz solar como fonte de energia. E o que é que eles criaram? Eles criaram uma atmosfera na superfície da Terra extremamente negra, nebulosa, impossibilitante, era insuportável a vida humana na superfície da Terra. A prevalecer as doenças, a fome, a miséria, porque não havia nada. Ou sim, eles estavam a tentar destruir as máquinas que eles próprios construíram, mas destruíram o planeta.
e quase que destruíram a própria humanidade. E a forma que eles acharam os despertos foram para Sion criar uma cidade intraterrestre, porque na superfície da Terra era insuportável a vida, certo? E o que é que as máquinas fizeram? Como já não podiam receber a luz, a energia solar, começaram a capturar os humanos, fecharam os humanos dentro de cápsulas, entupados, e começaram a extrair a energia deles para alimentar a própria máquina. Ok? Ou seja, os humanos passaram a ser presos com a função de produzir energia. Por isso é que se encontravam naquelas condições. Isso está muito para pensar. Eu vou resumir, porque nós já estamos muito tarde, eu vou resumir só com esta pergunta. Então, o que é que nos separa da robótica e da inteligência artificial? Isso é uma pergunta muito atual, não é? Isso é uma pergunta que eu acho que todos nós estamos preocupados. Qual é o futuro da inteligência? Será que vamos chegar a esse ponto? Há uma hipótese. Mas não vamos ser pessimistas. Vamos também ter a capacidade de pensar que as coisas se podem alterar. A robótica e a inteligência artificial podem estar na nossa vida para colocar o homem no seu papel. O homem não veio para fazer papel de sobrevivência. A maioria dos homens que trabalham nas fábricas, que trabalham, eles são robôs. Porque, na realidade, a maioria de nós que vive na sobrevivência, nós não somos muito diferentes de robôs. E a grande lição é: deixem de ser robôs e utilizem as vossas capacidades. E quais são as nossas capacidades? O que é que a robótica e a inteligência artificial não têm? Porque, penso que todos sabem, a robótica e a inteligência artificial foi construída a partir do nosso cérebro, da nossa mente, ok? Mas não foi do nosso coração. Nem podem, porque há uma coisa que eles não têm, que se chama consciência. E consciência, muitas vezes as pessoas não percebem, mas o que é consciência, o que é cérebro, o que é mente, o que é inteligência? Eu vou tentar explicar de uma forma muito simples. O nosso cérebro é um objeto, como é o meu braço, como é o meu pé, como é, né? Um objeto orgânico, físico. Vamos imaginar que é o computador, o hardware do computador. A nossa mente é o programa que está no computador. É a formatação. Foi formatada, a nossa mente foi formatada. E vai de acordo com hábitos, não é? E vai sempre seguindo aquelas formatações. Então, a nossa mente é o funcionamento do nosso computador e a nossa mente é o programa do computador. E quem é o programador? Quem é que programou o programa? A consciência. O observador. Porque se não é observação, como diz a química quântica, se não houver observação com atenção, não há criação e não há realidade. Então tem que haver um observador e tem que haver um programador. Quem é? Mas tem que haver. Esta é a grande diferença. E a grande diferença da consciência para a inteligência e para a mente é que a mente não cria novos significados. Ele só reproduz e vai se reproduzindo e vai fazendo de acordo com os significados que foram programados. Ele não tem a capacidade de criar novos significados. A consciência tem. Mas a mente faz parte da consciência, é uma pequena parte da consciência. O todo é a consciência. E o que é esta consciência? É aquela consciência não só que está no espaço-tempo, mas que também está, como eu falei há pouco, no tempo-espaço.
E o que é que ainda mais vem a gravar e surpreender e que nos vem assustar, mas não é assustador? É que este filme foi feito há 25 anos atrás. E este filme ainda falava na inteligência artificial e na manipulação da mente. Se fosse hoje, nós estávamos a falar em hologramas. Não é? Porque os hologramas foi feito agora muito recentemente, há meses, uma grande simulação no Japão, e há neste momento um grande laboratório que está mais avançado, é na Suécia, e por acaso é uma cientista, uma grande cientista, não me recordo agora o nome assim de cor, em que está precisamente a provar se nós somos hologramas, ou seja, se somos projeções, como Platão dizia da caverna de Platão, não é? A caverna de Platão é que a nossa vida é uma realidade distorcida de sombras, e que ele diz, ou seja, se realmente a consciência, e se há um holograma, se esse holograma, o observador, o ponto de luz, está a algures na circunferência, no limiar do espaço-tempo, e está em algo longínquo de nós, há quem diga, ok, então é a consciência. Nós somos a projeção holográfica. Nós podemos ser, e muito em breve isto poderá ser provado, uma projeção holográfica da consciência que provém da nossa própria consciência, porque nós somos parte desta consciência, nós somos parte da criação. Não nos vamos esquecer disso, porque nós não estamos separados do céu, a terra não está separada do céu. Ok? E eu vou terminar, porque eu acho que já não temos mais tempo. Havia só mais uma parte, que era falar sobre as virtudes. E a importância, fica só isso. As virtudes, que foi o que fez a grande revolução, o grande pulo de Neo, que ele até começa a aparecer com uma capa, não é? Ele passa, e nos filmes seguintes ele tem uma capa, ele quase que voa, ele consegue desafiar a gravidade. Lá está, no tal tempo-espaço não há gravidade, que é uma coisa muito importante. Nós estamos novamente numa era em que vamos reintroduzir na nossa ciência, que já está provada através da epigenética, e depois vou falar sobre isso mais tarde, as virtudes que já eram faladas em Aristóteles. A coragem, a sabedoria, o amor. Está-me a faltar uma. Mas não sabemos mais. A coragem, a moderação, o amor ao próximo, o quanto tudo isto, que são as chamadas virtudes, são mesmo um alavancar na ascensão da nossa consciência. E muitas delas estão provadas por muitos estudos científicos. Ok? Portanto, eu reduzi aqui um bocadinho, mas foi com essas virtudes, com essa coragem, com esse acreditar e principalmente com fé, que Neo diz à Trinity, Neo foi movido pela fé para salvar Morfeu. Ele diz, eu não me importo de morrer, eu sou fé. E a minha fé faz com que eu vou concretizar a minha missão, que é salvar a humanidade. E começo por salvar Morfeu. Ok? Isto é muito importante. Pormos a nossa missão. Só quando nós acreditamos e temos fé na nossa missão, nós perdemos o medo na vida. Certo? Foi o que aconteceu com ele. E pronto, meus queridos, minhas queridas, estamos aqui dentro, amigos e amigas. Estou por finalizada a nossa palestra, que foi longa, um bocadinho, mas eu vou terminar um pouquinho como eu comecei. Eu espero, muito sinceramente, que cada um de vós, ao sair, possa dizer, valeu a pena. Ok?
E eu vou me sentir feliz. Agora vamos ouvir o Fonte. Agora o baile podem vir. Podes tocar a Fonte das Lágrimas, que eu amo. E venho aqui me despedir de cada um de vocês. Esta música é a música do livro Roça Sangue. É linda, não é? Ele é o compositor.